Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Júnior Vieira. Estamos aqui falando sobre direito constitucional para a prova da Polícia Militar Papa Mike do Distrito Federal. E eu espero de verdade poder aqui ser trazer a clarividência, né? Clarividência a gente fala que é antecipar fatos por lógica. Então eu espero aqui ter sido utilizado como instrumento aqui para poder te ajudar na tua prova. Então sem mais delongas, direto ao ponto. Espero poder contribuir com o teu estudo. Então foco total, vamos comigo, valeu, coragem. Avançando, pessoal, olha só. Me chamo Júnior Vieira, é isso mesmo, e a nossa primeira questão trata de competências legislativas. Meu Deus do céu, olhe para mim, olhe para mim. Eu tenho certeza absoluta, depois você vai falar comigo sobre isso, cairá uma questão sobre repartição de competências na sua prova. Pelo menos trazendo alguma coisa sobre competências. Então, muito cuidado com o que eu vou falar agora. Até antes de resolver a questão aqui agora, nós vamos falar aqui rapidamente que existe um quarteto de artigos muito importante. Você vai estudar lá o artigo 21, o artigo 22, o artigo 23 e o artigo 24. Então, esse quarteto de artigos, ele é muito importante para a sua prova. Então merece uma leitura agora, rápida, sucinta, do artigo 21, 22, 23 e 24. Na verdade, eu sugiro uma leitura do artigo 22 e do artigo 24, se você tiver com tempo escasso. Mas acompanhe comigo. Veja bem, o artigo 21, cuidado com o que eu vou falar agora, ele trata de competências que são exclusivas da União. Então o artigo 21 trata de competências exclusivas. O artigo 22, ele trata de competências privativas da União. Então aqui eu tenho competências exclusivas no 21 e no 22 competências privativas. No 23 eu tenho o que nós chamamos de competência comum e no 24, artigo 24, as competências concorrentes. Júnior, é muito chato isso. É muito chato. Eu não falei que era fácil. Mas esse assunto cai em prova e a gente estuda não só aquilo que é legal, a gente estuda aquilo que é importante para a prova. Então acompanhe comigo. Artigo 21, 22, 23 e 24. Eu vou te dar um bizu. Então olhe no meu olho aqui agora. Olhe no meu olho. Eu vou te dar o bizu agora e é uma dica muito feroz. É a dica da vogal e a dica da consoante. Então é a dica da vogal e a dica da consoante. Então concentre comigo. Você que está viajando agora, foco total para você acertar essa questão na sua prova. Senhores, quando eu falo de competência exclusiva, é vogal, não é? Muito bem. Essa competência do 21, ela é uma competência que não é legislativa, ela é vogal. Ela é uma competência administrativa, é a dica da vogal. E se ela é vogal, as competências que estão previstas no artigo 21, elas não são delegáveis, porque aí seria consoante, ela é tudo vogal. Ela é uma competência indelegável. Ela é uma competência indelegável. Quer ver? Vamos pegar aqui, olha só, vou até tirar aqui, ó. Vamos pegar manter, né? Vamos pegar aqui rapidamente e vamos ali no artigo 21 da Constituição. Acompanhe comigo, olha só o que diz. Por exemplo, compete à União, que é uma competência exclusiva da União. Senhores, para administrar, manter relação com o Estado estrangeiro, declarar guerra, celebrar paz, emitir moeda, que está aqui, ó, decretar o estado de sítio e o estado de defesa, até muito cuidado com isso, né? Porque o estado de sítio o presidente solicita, olha o S, de sítio o presidente solicita, o estado de defesa é com D, o presidente decreta. Então grave isso daí. Ó, pode até parar um pouquinho agora aí o seu vídeo e veja, ó, o estado de sítio, o presidente, artigo 136, o presidente solicita, estado de sítio, o presidente solicita, um bizuzinho, estado de defesa, o presidente decreta. Muito bem, então, muito cuidado com essa competência aqui, ó, a do inciso 14, porque organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal é uma competência exclusiva, né? Bem como prestar assistência financeira pelo fundo constitucional, né? Porque ele fundo nosso próprio aqui do Distrito Federal. Então, organizar e manter Polícia Civil, Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro é uma competência de organizar e manter, é uma competência exclusiva, administrativa e cuidado.
indelegável. Indelegável. Então merece aí uma leitura atenta. O inciso 21, conceder anistia, planejar e promover defesa, instituir diretrizes de desenvolvimento urbano, princípios nacional da aviação. Então são competências aqui, ó, exclusivas da União. Exclusivas da União. Então, muito bem. Então tá aqui. Se é de exclusiva, administrativa, indelegável as competências do artigo 21. Agora, meu Deus do céu. É a dica da vogal e da consoante. Aqui vogal e aqui consoante. Se a competência é privativa da União, você não confunde com competência exclusiva da União. Essa do 22, ela é consoante, ela é legislativa, tudo consoante. Se ela é legislativa, ela não é indelegável. Essa competência do 22, ela é uma competência delegável. E é delegável por qual instrumento? É delegável por lei, claro. Lei consoante, né? Não é decreto. Já caiu em prova falando que essa competência era delegada por decreto, não é? Por lei. E é lei ordinária, que é vogal? Ou é lei complementar, que é consoante? É tudo consoante. Então é delegável por lei complementar. E o STF já julgou aqui, vou até colocar de vermelhinho, o Supremo falou que se o Congresso Nacional delegar as competências do 22, tem que respeitar a igualdade, a isonomia. Eu não posso mandar para um estado apenas, né? Então, se eu for fazer isso, tem que ser para os 26 estados, mas também o Distrito Federal. Então, as competências privativas legislativas delegáveis por lei complementar, que já foi falado mais de uma vez, que deve respeitar a isonomia, eu não posso mandar para um ente só. Então, por exemplo, pessoal, eu vou voltar aqui, eu vou manter aqui, né? E eu vou vir aqui rapidamente, porque o artigo 22, os ramos do direito são altamente importantes para a sua prova. Então, a leitura atenta, uma leitura muito atenta aqui do artigo 22. Então, eu vou até te dar um bisuzinho. Quando cai na tua prova, o artigo 22 tem um bizu muito antigo, né? Mas que ele é muito eficaz para a prova. Quem nunca ouviu falar, te apresenta agora o capacete de PM. O que significa capacete de PM? Bem tranquilo, vamos colocar aqui, maximizar a tela aqui. Capacete de PM. Olha só, pessoal. Direito civil, direito agrário, direito penal é competência privativa da União, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalhista, espacial, desapropriação, processual e militar. Então, você pode até ouvir de novo o que eu acabei de falar, mas dê um pause aí agora, se você quiser. Não tenha pressa, dê um pausezinho e volta, escuta novamente e vai lendo aí o artigo 22. Agora, muito cuidado com o que eu vou falar. Direito processual. Direito processual, vou até colocar aqui embaixo. Direito processual, que você sabe que é processo penal, processo civil. Direito processual penal, direito processual civil. Quem legisla sobre processo penal que você está estudando na sua prova? É uma competência privativa da União. Você não pode confundir direito processual, que é uma competência privativa da União, com o que eu vou colocar de verde aqui agora. Ó. Tem uma competência aqui que cai pra caralho em prova, que é o que nós chamamos de procedimento em matéria processual. Procedimento em matéria. Meu Deus do céu! Você que estava viajando aí agora, preste atenção no que eu vou falar de novo. Você não pode confundir direito processual, que é legislar sobre processo penal, processo civil, com um caminho específico lá de uma competência concorrente que eu vou te falar daqui a pouco, que é o procedimento em matéria processual. Então tu vai gravar. Procedimento em matéria processual não tem nada a ver com direito processual. Procedimento em matéria processual é uma competência concorrente. Tem que gravar isso para sua prova, beleza? Muito bem. Então, ó, olha comigo. Então, direito processual civil aqui, processual penal é uma competência privativa da União. Galera, tem uma outra questãozinha que cai em prova que você tem que saber. Vou tirar aqui agora, veja bem. Legislar sobre seguridade social
é uma competência privativa da União. Seguridade Social, grave isso. Você não pode confundir Seguridade Social com essa competência aqui, ó. Essa competência aqui, ó. Previdência Social. Seguridade Social é competência privativa da União. Previdência Social é concorrente. Então a Seguridade Social é uma competência privativa da União para legislar. Agora, a Previdência Social é concorrente entre União, Estado e DF. Isso já caiu em prova pra caralho e eu vou colocar aqui pra você, ó. Eu vou colocar aqui agora pra você. Venha comigo, venha comigo, venha comigo. Venha comigo. Toda vez que eu volto, eu tenho que chegar de novo aqui. Então, olha só. Você já sabe que existe direito processual e a Seguridade Social é uma competência privativa da União. É uma competência privativa da União. Que você não confunde com essa. Eu vou te mostrar de novo. Eu vou te mostrar de novo, porque eu sei que você é casca grossa. Você não pode confundir o 12, que é Previdência Social, com esse daqui do 22, que trata da competência privativa da União, que é Seguridade Social. Seguridade Social é uma coisa. Previdência Social é outra coisa. Então, grave no seu coraçãozinho. Não confunda Seguridade Social, que tá aqui. Vou colocar de verde também. De verde. Com Previdência Social. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. Beleza? Cuidado com isso. Então, competências privativas da União são competências privativas consoantes legislativas, são delegáveis por lei complementar. E você lembra aqui os ramos do direito, cai sempre em prova. Direito civil, agrário, penal, aeronáutico, comercial, eleitoral, trabalhista, espacial, a desapropriação, que eu já vi inclusive em prova da Polícia Civil, direito processual, direito militar, que também você pode chamar aqui de marítimo, beleza? É competência privativa da União. Já na competência comum, eu vou até mudar a cor. Eu estava com preto, agora eu vou colocar o azul. Na competência comum, eu vou te dar um bizu. Você vai lembrar assim, ó. Quanto mais gente fizer, olha o bizu, é para glorificar de pé, igreja. Quanto mais gente fizer, é melhor. Quanto mais gente fizer, é melhor. Veja bem, quanto mais gente fizer, é melhor. Então, vem a primeira pergunta. No artigo 23, eu tenho a União? Tenho. Eu tenho o Estado? Tenho, claro. Eu tenho o DF? Tenho. E eu tenho o município? Sim ou não? Muita gente vai falar, não, tem, claro que tem. É União, Estado, DF e município. Quanto mais gente fizer, melhor. E aí eu vou te dar um bizu. Se é competência comum, tu vai lembrar na prova, Caio, é competência comum. É com município. Dá pra lembrar disso? Se é comum, é com quem? Com município. Se é comum, é com município. Se é comum, é comunicípio. Então tem União, Estado, DF, inclusive comunicípio no artigo 23, que é competência comum. E quanto mais gente fizer, é melhor. Quer ver? Acompanhe comigo. Quanto mais gente fizer, é melhor. Quanto mais gente fizer, é melhor. Olha só, galera. Presta atenção. Zelar pela Constituição. Quanto mais gente fizer, melhor. Cuidar de saúde. Assistência pública, proteção das pessoas portadoras aqui de deficiência. Cuidado, né? Hoje, embora esteja na Constituição, nós temos um tratado internacional de Nova York com status de emenda constitucional que não trata mais portador aqui de necessidades. Hoje é pessoa com deficiência, inclusive para eventual prova discursiva, é pessoa com deficiência e não portador de necessidades, que foi considerado inclusive uma expressão preconceituosa. Muito bem, então proteger documentos, quanto mais gente fizer melhor, obras de valor histórico e cultural, proteger meio ambiente, combater a poluição, quanto mais gente fizer, não é melhor isso daqui? Preservar floresta, fauna e flora, é uma questão de lógica. Na competência comum, quanto mais gente fizer, é melhor. Registrar, acompanhar a concessão de pesquisas de água, minerais em seu território. Quanto mais gente fizer, é melhor. Agora, o que eu quero que você saiba? Você tem que saber que essa competência comum, eu vou colocar aqui de azul, ela é uma competência,
aqui, ó, ela é uma competência administrativa. Ela é uma competência administrativa. A exclusiva é vogal, aqui tudo vogal. Exclusiva, administrativa. Privativa, legislativa. Aqui não tem a regra da vogal e da consoante, não. É apenas no 21 e no 22. É uma competência administrativa, beleza? Administrativa. E já do 24, que a gente vai estudar já já, ela é legislativa. Legislativa. É a dica do au-au. Administrar, legislar, administrar, legislar. Administrar, legislar, administrar, legislar. Então, 21, 22, 23, 24. Administrar, legislar, administrar, legislar. E no 23, quanto mais gente fizer, é melhor. Inclusive, com município. Já no 24, eu preciso da sua total atenção. Mas muita atenção. Aqui no 24, você vai lembrar do seguinte. Opa, passou aqui. Aqui no 24, você vai lembrar que tem uma regra. A regra é que a União, que eu vou falar assim, ó, a União é responsável por fazer o que nós chamamos de NG. O que diabo é NG? A União é responsável por fazer as normas aqui gerais. NG. A União, como diria mamãe, mamãe quando foi estudar isso aqui falou, entendi, filho. A União faz a mistura, né? O arroz e o feijão, ela faz a norma geral. Ela vai fazer a norma geral. Inclusive, quando a gente estudarmos processo legislativo em outro momento, você vai entender a diferença de leis nacionais para leis federais, né? Então a União, ela faz a norma geral. Por exemplo, nós temos uma lei de licitações. A norma geral é feita pela União. Então a União faz a norma geral. A União faz a norma geral. Beleza, essa é a regra. Só que nós temos aqui os estados. Qual que é a competência? Você já sabe que a União faz a NG, que é a norma geral. Os estados aqui, meus caros, eles têm competência apenas para suplementar, que é a ANS. O que é uma ANS? Os estados fazem aqui, ó, vou colocar aqui, norma suplementar, ANS. União faz a ANG, Estado faz a ANS. União NG, Estado NS. Agora imagine o seguinte, digamos que a União, ela não fez o que deveria ter feito. Digamos que a União aqui, ela está nesse processo aqui, omissa. A União não fez o que deveria ter feito. E você já sabe, qual seria aqui a competência da União? A União faz norma geral. Só que a União agora está o quê? Omissa. A União não fez o que deveria ter feito. Se a União for omissa, eu vou colocar aqui, ó, os estados. E lógico, toda vez que eu falo de estado, estou falando de quem aqui também? Do Distrito Federal, né? Os estados / DF, se a União estiver omissa, os estados e o DF, eles possuem competência plena. O que diabo é uma competência plena? Vou colocar aqui minha borrachinha. O que seria competência plena? Se a União está omissa, não fez nada, cabe aos estados fazer NG mais NS. Ou seja, se a União não fez nada, os estados podem fazer tudo. A responsabilidade que era da União, fazer a NG, mas também fazer a NS. Norma geral mais a norma suplementar. Show de bola. Então, ó, Estado e DF possui competência plena. NG mais NS. Show de bola. Fizeram tudo. Só que imagine a situação. A União estava omissa. Só que a União, ela sai. Ficou horrível meu sai. Ela sai da inércia. Ou seja, ela volta a fazer o que era a regra. Qual que era a regra? A União fazia a norma geral. E a regra os estados apenas fazerem as normas suplementares. Só que a União não fez nada, ela estava omissa, o Estado veio com o Distrito Federal e exerceram competência plena de fazer NG mais NS. Se a União sai da inércia, olha só, o que aconteceu que era de responsabilidade dela que o Estado fez? A NG. Opa, se a União sai da inércia, a NG, que é a norma geral, do Estado / DF,
será... Cuidado no que eu vou falar agora. Cuidado, eu vou até mudar a cor. Opa, volta aqui. Eu vou até mudar a cor. Vou pegar aqui, ó, e vou colocar esse verde. Será suspensa. Suspensa. Na tua prova, ele vai falar que vai ser revogada. Tá errado. Não tem nada a ver com revogado. A norma será apenas suspensa e é no que for contrário. Suspensa no que for contrário. A gente vai ler já já o artigo 24. No que for contrário. Então veja bem, a União saiu da inércia, a NG do Estado DF será suspensa no que for contrário. Agora, olha só, galera. Olha só, voltando aqui pro meu azul. Digamos aqui que a NG aqui do Estado foi suspensa. Só que a União revogou a sua própria NG. Ué, eles editaram essa NG. Aí o Congresso foi lá e revogou a norma geral. Olha o que aconteceu. A norma do Estado está apenas o quê? Suspensa, né? Então, olha só. A norma do Estado está apenas suspensa. A NG que está suspensa, que estava suspensa, a NG volta a produzir efeitos. A NG volta a produzir efeitos. A NG volta a produzir efeitos. Ficou muito feio aqui minha letra. Muito feia. Volta a produzir efeitos. Na tua prova, então ela só volta. Ela estava suspensa, ela volta a produzir efeitos. Na tua prova vai falar, sabe o quê? Na tua prova vai falar que a norma foi repristinada. Tá errado, não tem nada a ver com repristinação. Ela apenas volta a produzir efeitos. Feito aqui essa consideração, uma aula sobre repartição de competências, na verdade, vamos resolver a questão. A Constituição Federal, olha lá, a Constituição Federal, cadê aqui? A Constituição Federal, ao tratar das competências legislativas dos entes, atribui aos estados a competência para fazer o quê? É a letra A. A única competência que cabe aos estados, que você acabou de ver. Norma suplementar. Lembra da INS? Suplementar as normas gerais da União sobre procedimento em matéria processual, que inclusive nós já falamos aqui agora que procedimento em matéria processual é uma competência concorrente, você já sabe disso. Você não confunde procedimento em matéria processual com direito processual, porque processual você já sabe que é uma competência privativa da União, que está lá no 22. Então, direito processual penal, por exemplo, é privativo da União. Procedimento em matéria processual está no 24, que é uma competência concorrente. Então, ao tratar das competências, suplementar as normas gerais da União sobre procedimento em matéria processual, que é concorrente, cabendo-lhe, na hipótese de não haver normas gerais da União, exercer competência legislativa plena. Se não tinha norma geral da União, tem competência plena. O que é plena? Faz a NG, quando não tem norma, mais a NS, para atender às suas peculiaridades. Certo? Porque os estados podem legislar sobre direito processual? Não. Fazer aqui legislar sobre material bélico? Não, é uma competência da União. Normas sobre emigração, nacionalidade, imigração? Claro que não. Legislar sobre desapropriação, você já sabe que é privativa da União, quando não houver lei federal. Então a única resposta aqui é a letra A de amor. Letra A de amor. Eita, eu fiquei com vocês sem o slide. Então veja bem, suplementar as normas gerais da União, procedimento aqui, direito processual você sabe que é privativo da União, agora procedimento em matéria processual é concorrente. Então o gabarito aí é letra A de amor. Cabe aqui aos estados apenas suplementar a norma geral da União sobre procedimento em matéria processual, cabendo-lhe, na hipótese de não haver normas gerais da União, exercer competência legislativa plena, que é a NG mais NS. Beleza? Então, gabarito aí, letra A. Olha só agora, então quiser agora dar um print screen nessa tela aí, a hora é agora, é hora do print screen, beleza? Muito bem, então falamos aqui das competências exclusivas da União, privativas, comum e concorrente. Próxima questão, olha essa questão aí, galera, que trata sobre conceito de Constituição. Essa questão sempre cai em prova, não é verdade?
trata de conceito de Constituição? Então vamos memorizar aí pra gente acertar na sua prova da Polícia Militar. Tô doido pra ver você fardado aí, meu amigo Papa Mike. Olha só, galera. A Constituição é a somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade. Do contrário, seria ilegítima. Uma simples folha de papel. Para falar sobre isso, eu quero falar rapidamente, praticamente de 3 conceitos. São os que mais caem em prova, né? Que é o conceito sociológico, o conceito político e o conceito jurídico de Constituição. Toda vez que cair na tua prova conceito sociológico, eu vou te ensinar um bizu. Eu vou tratar aqui, logicamente, do conceito, eu vou te explicar o conceito, mas eu acredito que concurso público não basta aprender. Você tem que lembrar. Se você não lembrar, tem que estudar penal, processo penal, legislação extravagante, gramática, informática, meu Deus do céu, é muito assunto. Então tem que lembrar. Vou te dar um bizu. Toda vez que você se deparar com um conceito sociológico na sua prova, você vai lembrar do seguinte: qual o maior sociólogo que teve no Brasil, mesmo que você não acredite que ele foi o maior sociólogo? Qual o maior sociólogo? E geralmente quando cai na tua prova ele quer saber se você sabe o nome do autor. Então caiu na tua prova conceito sociológico, se lembra do maior sociólogo que foi até presidente, lembra? Que é o foi até presidente, Fernando Henrique, lembra? Sociólogo, o ex-presidente Fernando Henrique. Opa, Fernando, né? Ferdinand Lassalle. Então, caiu na tua prova conceito sociológico, você lembrou do Ferdinand Lassalle. E você vai lembrar do seguinte: você que é mais novo não vai lembrar não, só se você estudou história tem que lembrar. Você vai lembrar que o Fernando Henrique, ele criou um plano, alguém lembra? Ele criou um plano de uma moeda, né, na época lá, que foi o plano real. Opa! Caiu na tua prova conceito sociológico, você falou de Ferdinand, e lembrou aqui, voltando aqui, e lembrou aqui do real, né? Do real. E é isso mesmo. Quando cair na tua prova o conceito sociológico, você vai lembrar do seguinte: dos fatores reais de poder, que agora eu vou te explicar o conceito. Para Lassalle, a Constituição, ela tinha que ser real e efetiva. Se a Constituição não exprimisse os fatores reais de poder de uma sociedade, ela seria apenas um papel morto. Aí ele fala, uma folha de papel que não expressa a verdade. A Constituição para Lassalle, ela tinha que ser real e efetiva, e não uma mera folha de papel. Por exemplo, a nossa Constituição, ela diz que o salário mínimo tem que ser suficiente para você custear a sua cultura, sua previdência privada, sua boa alimentação. Eu pergunto, um indivíduo com R$ 1.200, ele consegue fazer isso? Ou para Lassalle, a Constituição brasileira não seria real, ela não seria efetiva, seria somente uma mera folha de papel. Então, quando cair na tua prova, conceito sociológico, você lembrou do Fernando Henrique, você lembrou do plano real. Fernando Henrique criou o plano real. Fatores, reais de poder. Fatores reais de poder de uma sociedade. Se ela não for real, se ela não for efetiva, real, ela é uma mera folha de papel. É uma mera folha de papel, beleza? Esse conceito aqui é um conceito de Ferdinand Lassalle. O conceito político, que quando cai em prova também ele quer saber se você sabe quem é o autor. O conceito político, ele é um conceito atribuído a esse cara aqui, Carl Schmitt. E aí vem o bizu. Porque não basta aprender, tem que lembrar. Você vai lembrar do seguinte: político. Político é cheio de quê? Meu amigo Sérgio, tá me ouvindo aí, Sérgio? Político é cheio de quê, Sérgio? Sérgio, cheio de caô, Sérgio. Caô Schmitt. Político é cheio de caô Schmitt. Dá pra lembrar disso na hora da prova ou não dá? Dá pra lembrar. Então caiu na tua prova conceito político, fala político é cheio de caô Schmitt. E aí você tem que saber do conceito. Esse conceito já caiu em prova, falando que o conceito político ele é decisionista. O que seria decisionista? É um conceito, aqui que eu vou te falar,
que o que importa é o conteúdo. Aí ele fala que a Constituição, olha o que ele fala, é uma decisão político-fundamental. Toda vez que cai na sua prova uma decisão político-fundamental, porque para Carl Smith não importa a forma. Vou até mudar a cor. Sangue de Jesus tem poder. Já estourou meu tempo, mas eu vou terminar isso aqui. Decisão político-fundamental. O que importa é o conteúdo. Não importa a forma. O que importa para Carl Smith é o conteúdo. O que importa é o que está escrito, é o conteúdo. Tanto é verdade que no conceito político de Carl Smith, ele difere. Ele fala, olha, gente, Constituição é uma coisa. Você não pode confundir Constituição com leis constitucionais. Quer ver um negócio? A nossa Constituição fala assim... A nossa Constituição diz, né? Tá na Constituição. O Colégio Dom Pedro I, localizado no Rio de Janeiro, será mantido pela órbita federal. E aí vem a pergunta, isso é assunto de Constituição? Não, isso não é assunto de Constituição. Para Carl Smith, o conceito aqui, o que importa é a Constituição tem que trazer uma decisão política fundamental. Não é qualquer assunto que você coloca na Constituição. A Constituição brasileira, nós temos um capítulo falando de segurança pública, de ordem tributária, da saúde, do meio ambiente. Senhores, para Carl Smith, a nossa Constituição não é uma decisão política fundamental. Então, para Carl Smith, normas constitucionais, aqui, a Constituição tem que tratar de assuntos de decisão política fundamental. O resto eu colocaria nas leis constitucionais. O resto estaria nas leis constitucionais. Então, não confunda para Carl Smith Constituição é diferente de leis constitucionais. Beleza? E para a gente terminar aqui essa ideia de conceito de Constituição, tem um conceito jurídico, que também tem um autor, e geralmente em prova ele pergunta, ele quer que você saiba aqui quem é o autor. O autor do conceito jurídico, inclusive é o nome da minha rede de Wi-Fi lá em casa, é o Hans Kelsen. Kelsen, senhores, ele quando ele fala do conceito jurídico, ele trata de um sistema hierárquico. Ele chama, inclusive, cai em prova, cuidado, ele fala da norma pura, né? Que tem lá o lógico jurídico, o jurídico positivo, que eu não quero nem trazer de forma expressa para sua prova, mas tem o lógico jurídico e o jurídico positivo. Enquanto para Carl Smith, no conceito político, o que importa é o conteúdo, aqui pra gente é a norma pura. Eu não estou preocupado com o conteúdo. Na nossa Constituição, inclusive, que eu vou te falar agora, o que importa pra gente aqui, diferente de Carl Smith, o que importa pra gente é a forma. Ou seja, se está inserido na Constituição, é norma constitucional. Como, por exemplo, o colégio Pedro I, localizado no Rio de Janeiro, será mantido pela órbita federal. Em tese, não é uma decisão político fundamental, mas pro ordenamento aqui, para a ideia de Hans Kelsen, que é um sistema hierárquico, o que importa é a forma. Tanto é verdade que Kelsen, ele é conhecido, né, lá, a ideia da famosa pirâmide de Kelsen. Nunca vou me esquecer que o aluno perguntou, professor, Hans Kelsen era egípcio? Tem nada a ver com isso, infeliz, né? É porque a pirâmide de Kelsen, ele tá falando aqui do escalonamento das normas. Ele fala o quê? Ele fala que existem normas... Opa! Tô esbarrando aqui. Ele fala que existe aqui... Meu Deus, será que eu perdi? Ah, não, tá aqui. Ele fala que existem normas importantes, que estão no topo, normas que estão abaixo e normas que estão na base. Ele escalona, ele fala sobre hierarquia das normas. Então, esse é o conceito de Hans Kelsen. Nós temos vários outros conceitos. Nós temos um conceito culturalista, né, do professor Meirelles Teixeira. Nós temos um conceito pós-positivista, que inclusive já vi cair em prova de polícia, o pós-positivista, né? Que é o conceito de Konrad Hesse, que ele fala, o conceito jurídico seria o conceito do que está escrito, a norma pura positivista. O pós-positivista é além do que está escrito.
Quer ver um negócio? Olha a pergunta, um pós-positivista. É ir além do que está escrito. Positivo é o que está escrito. Pós-positivista é além do que está escrito. Na verdade, nós falamos que existe uma sociedade aberta de intérpretes. Quer ver um negócio? A nossa Constituição, eu pergunto para os senhores, o tio criando o sobrinho para você é família? É família, mas não está na Constituição. Um casal de uma relação homoafetiva criando um filho é família? Não está na Constituição. Na verdade, há uma sociedade aberta de intérpretes que entende que o Constituinte falou menos do que ele gostaria de ter falado. Então, daí vem um conceito, além do que está escrito, o conceito pós-positivista de Konrad Hesse. Não acredito que cai na sua prova. Esses três aqui caem muito mais em prova. Quer ver como é que cai em prova? Olha só. A Constituição é a somatória dos fatores reais. Caiu real, tu lembrou do maior sociólogo que o Brasil teve, né? Ferdinand Lassalle. Lembramos que criou o plano real, fatores reais, dentro de uma sociedade. Do contrário, seria uma folha de papel, né? Verdade. Esse conceito é o de Carl Smith? Não, Carl Smith é o conceito político. Se é sociólogo, criou planos reais, então vamos ver, o sentido sociológico é a letra B. E aí ele quis confundir aqui, ó, sociológico de Hans Kelsen. Não, Hans Kelsen é conceito jurídico. Político de Ferdinand Lassalle, que é sociológico. Então é a letra B de Brasil. Letra B de Brasil. Muito bem, senhores. A gente vai para um próximo bloco para terminar aqui as questões. Vamos terminar aqui. Nós temos mais 3 questões aqui, muito importantes para a sua prova. Beijo no seu coração. Eu já volto aqui agora. Valeu, coragem. Olá, meus amigos, estamos de volta, estamos aqui falando sobre questões aqui para a prova da Polícia Militar, extremamente entusiasmado e crente aqui na clarividência, acreditando que nós estamos conseguindo antecipar algumas questões da prova por lógica, não é verdade? Muito bem, então aqui ó, olha que questão interessante sobre atribuições do presidente da República. São questões aqui inéditas, né? Então, veja bem, sobre as atribuições do senhor presidente da República. Pessoal, antes de resolver, vamos rapidamente falar aqui, ó, das atribuições. Atribuições do PR, presidente da República, que estão previstas aqui no artigo 84 da CF. A primeira consideração. Lá diz, no inciso 27, que o presidente da República, o presidente, o PR pode exercer outras atribuições previstas na CF. Se ele pode exercer outras atribuições, eu vou até salvar isso daqui, eu quero te mostrar. Se ele pode exercer outras atribuições, vamos lá para 84, se ele pode exercer outras atribuições, tá aqui, ó. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Pessoal, esse privativamente aqui não tem nada a ver com as competências privativas da União, lá daquela regra da consoante da vogal, não. Aquilo só vale para aquilo lá, beleza? Só vale lá para as competências. Então, compete privativamente. Olha o que diz isso daqui. Olha o que diz aqui, ó. O presidente pode exercer outras atribuições previstas na CF. Outras atribuições. Ele tem 28, mas ele pode exercer outras. O que significa isso, amigo? O que significa ele poder exercer outras atribuições? Eu quero que você saiba que o rol do artigo 84, a lista, é exemplificativo. O rol do artigo 84 é exemplificativo. Muito cuidado, porque eu já vi cair em prova desse jeito aqui, ó. O rol, a lista, né? Rol é sinônimo de lista. O rol não é fechado, é sinônimo. O rol não é fechado. Se o rol não é fechado é porque o rol é o quê? Aberto. O rol, tudo sinônimo, não é estanque. Sinônimo. O rol não é números, expressão latina, números clausus. O que significa isso? Fechado. O rol é aberto. Pessoal, o que significa rol aberto? O presidente, ele pode exercer outras atribuições que estão fora ali dos enumerados do artigo 84. O rol é exemplificativo. Isso já caiu em prova
inúmeras vezes. Portanto, cuidado com isso. Então, dentre as competências do presidente da República, ele tem uma competência muito importante, na verdade ele tem várias, né? Você viu lá no artigo 84, mas eu gostaria de falar dessa competência aqui. Vou colocar aqui, ó, porque essa cai muito em prova, que é a competência para expedir decretos. Pessoal, existem 2 decretos. Você tem o decreto que eu vou chamar de D autônomo, decreto autônomo, e você tem aqui também, ó, decreto regulamentar. Você tem o decreto autônomo e o decreto regulamentar. A primeira consideração é a localização. O decreto autônomo, ele está no artigo 84, inciso 6, e o regulamentar está no inciso 4. Primeiro lugar, para que serve o decreto autônomo? Você vai lembrar que um decreto autônomo, ele serve para organizar a administração, que eu abreviei, federal. Claro, quem organiza a administração federal é o presidente. Quem organiza a administração estadual é o governador, a municipal é o prefeito. Então, para organizar a administração federal, o presidente pode utilizar um decreto autônomo. Ele pode organizar, inclusive, as forças de segurança da Constituição Federal. Ele pode organizar por decreto autônomo. Agora, quando ele organizar por decreto autônomo, ele não pode, em primeiro lugar, o que ele não pode fazer quando ele for organizar por decreto autônomo? Primeiro lugar, ele não pode aumentar despesa. Por quê? Porque para aumentar despesa não é por decreto. Para aumentar despesa é por lei. Então ele não pode aumentar despesa. E ele também não pode nem criar, meu Deus do céu, ou extinguir, aí alguém falou aí agora, cargos. Tira o cargo da sua cabeça. Ele não pode nem criar e extinguir órgãos. Ele não pode nem criar e extinguir órgãos. Sabe por quê? Porque por decreto autônomo ele pode extinguir, aqui ó, extinguir cargos e funções desde que estejam vagos. Se o cargo não tiver ocupante, por decreto autônomo, o presidente pode extinguir os cargos e funções vagos. Mas ele não pode nem criar e extinguir órgãos. Imagina a cena. Digamos que o presidente da República está revoltado porque teve problema no dia 8 de janeiro e ele queira extinguir o GSI, aquele órgão de inteligência, por decreto. Cabe? Não. Ele não pode nem criar e extinguir órgãos. Porque ele pode extinguir cargos? Pode, se os cargos estiverem vagos. Beleza? Muito cuidado com o decreto autônomo, que cabe inclusive controle de, ele tem status de lei ordinária, ele cabe controle de constitucionalidade, mas é um assunto para um outro momento. Já o decreto regulamentar, que está no inciso 4, como o próprio nome sugere, ele serve para regulamentar a lei para fiel execução. Para regulamentar a lei para fiel execução. Geralmente, no penúltimo artigo de uma lei, você vai ler um seguinte artigo. Geralmente é no penúltimo artigo, né? A técnica legislativa coloca no penúltimo artigo. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de até 180 dias. Aí revoga-se as leis de contrárias disposições, que é o último artigo, né? Tal. A questão é essa. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de até de tantos dias. Senhores, o Legislativo faz a lei. Mas quem vai administrar é o Poder Executivo. Nada mais justo que o Poder Executivo poder editar um decreto para regulamentar a lei. Por exemplo, o Legislativo fez uma lei e o Congresso e o Presidente da República, ele estabelece as minúcias. Onde é que vai ser o requerimento, onde que vai funcionar. Isso é por meio de decreto. Só que imagina o seguinte, imagina que o presidente extrapolou os limites da regulamentação. Ele deveria regulamentar. Ele extrapolou os limites da regulamentação. Regulamentação.
Eu abreviei aqui. Limites da regulamentação. Ele extrapolou. Se o presidente falou mais do que ele deveria ter falado no decreto regulamentar, ele falou mais. Ele extrapolou os limites da regulamentação. Ele deveria apenas regulamentar, mas ele extrapolou. Pois bem, o CN, que você sabe que é o Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso 5, o Congresso Nacional, cuidado, vai cair na tua prova. Esse Congresso pode sustar os atos do Poder Executivo, que eu vou abreviar, que exorbitem do poder regulamentar. Se o presidente extrapolou os limites da regulamentação, o Congresso vai lá e susta, tira do mundo jurídico, extirpa do mundo jurídico, ele susta os atos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar. Como na tua prova tem poder legislativo, tenho muito medo, pode cair uma questão como essa e agora você tá feroz e vai acertar essa questão. Beleza? Então não confunda decreto autônomo com decreto regulamentar. Agora, olha só, galera. Veja bem, voltando aqui pro slide. Veja bem. Existem 3 competências que eu vou colocar bem aqui. Existem 3 competências. Estou sem espaço, vou tirar bem aqui assim. Existem 3 competências que eu vou abreviar, chamar de COMP. E existem 3 autoridades. Existem 3 competências que podem ser delegadas para 3 pessoas. São 3 competências para 3 pessoas. É fácil ou não é? Você tem 3 competências que podem ser delegadas para 3 pessoas. Quem são, aqui em primeiro lugar, as autoridades que podem receber as competências? Você vai lembrar que é o Procurador-Geral da República, que a gente chama carinhosamente de o PGR. Você tem o Advogado-Geral da União, que nós chamamos de AGU. E nós temos aqui os ministros do Poder Executivo, que são os ministros de Estado, que podem receber as competências. Então, o chefe do Ministério Público, o chefe da Advocacia Geral da União, que é o AGU, e os ministros de Estado. E quais são as competências que podem ser delegadas? É o inciso 6, que eu vou te falar, que nós acabamos de estudar. O inciso 6 é o decreto autônomo. Decreto autônomo. O 12, que é uma competência para conceder indultos, que é perdão coletivo, né? E também aqui, comutar, comutar penas. Comutar penas. E por último, vou colocar aqui na frente porque não tá deixando eu escrever, é o inciso 6, o inciso 12 e o 25. Mas não é o 25 todo. É o 25 primeira parte. E aí, eu vou ter que abrir aqui com você. Eu vou até colocar aqui o meu marca-texto para você entender aqui, porque ficou um pouco bagunçado. É o 6, é o 12 e é o 25 primeira parte, que pode ser delegado. Tudo que eu vou falar aqui agora são 3 competências para 3 pessoas. Eu estou falando disso daqui, ó. Eu estou falando de delegação de competência. Delegação de competência. Existem 3 competências que podem ser delegadas para 3 pessoas. Quais são as competências? O inciso 6, que trata do decreto autônomo, que a gente acabou de estudar. O 12, que diz que é para conceder indulto e comutar penas. Sabe que indulto é um perdão coletivo. E o 25, primeira parte. Quer ver um negócio? Eu vou pegar aqui, eu vou salvar aqui agora. E nós vamos bem aqui, ó. Nós vamos bem aqui na Constituição. Tá aqui. Então, competências do presidente da República. E lá vai dizer o seguinte: o presidente da República, ele pode delegar aqui as atribuições mencionadas. 6, 12 e 25, não é 25 todo. Essa aqui é a pegadinha de prova, é a casca de banana. Primeira parte. Então vamos lá. O 6, que nós acabamos de falar, que é dispor mediante decreto, organização, funcionamento, economicamente despesa na extinção de órgãos públicos, extinção de funções, cargos públicos, quando vagos. Beleza. O 12, que trata de conceder indulto e comutar penas com a audiência necessária aos órgãos instituídos em lei, que é o perdão, né? Ele pode perdoar coletivamente e somar penas até para fins de progressão. E o 25, que é o que mais cai em prova. O 25 que o presidente pode fazer é prover e extinguir os cargos. Só que ele só pode delegar a primeira parte. E qual é a primeira parte?
prover. Meu Deus do céu. O presidente pode prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Mas ele só pode delegar a primeira parte, que é para prover. Então acompanhe comigo. Venha para cá. Acompanhe comigo. Vou abrir aqui, ó. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Tá aqui. Ele só pode delegar a competência da primeira parte para prover cargos. Prover cargos. O 25 aqui é prover. Vou colocar bem de vermelhinho aqui, prover. Essas competências do 6, do 12 e do 25 podem ser delegadas tanto para o PGR, quanto para o AGU, quanto o ministro de Estado. Só que eu quero puxar aqui uma setinha. Prover cargos. Ele pode delegar? Pode. Primeira parte do 25, prover cargos. E o Supremo falou o seguinte: quem pode prover, também pode desprover. Me dá um sinônimo de prover cargos. É o mesmo que nomear. E me dá um sinônimo de desprover. É o mesmo que exonerar. Então o Supremo falou que quem pode prover, também pode desprover cargos. Beleza? Então são 3 competências para 3 pessoas. AGU, o PGR, AGU, Ministro do Estado, o decreto autônomo, que é aquele que é para organizar a administração federal. Em primeiro lugar, não pode aumentar a despesa, nem criar e extinguir órgãos, mas pode extinguir cargos que estejam em funções vagos. E, logicamente, a competência para conceder indulto e comutar penas, e apenas a primeira parte do 25, que é para prover. Então você já sabe, eu vou colocar aqui de azul. Meu Deus do céu, você já sabe que a competência aqui, a segunda parte, vou colocar aqui, ó, a segunda parte do 25 é indelegável. É só do presidente. Que é a competência para quê, pessoal? Extinguir cargos na lei. Extinguir cargos na forma da lei. Essa competência para extinguir cargos na forma da lei é uma competência o quê? Indelegável. Qual que é a parte que é delegável? Apenas prover cargos, e o Supremo falou, pode também desprover, nomear e exonerar. Agora, extinguir na forma da lei, só quem pode deflagrar essa lei é o presidente da República. É uma competência indelegável. Embora ele delegou aqui, ó, o decreto autônomo, que aqui pode extinguir cargos vagos, mas cargos na forma da lei é indelegável. Extinguir cargos vagos é delegável, que tá aqui, ó, que é o decreto autônomo. Pode delegar tanto o PGR, digamos que tem cargos vagos lá na AGU, no Ministério Público, no Ministério da Saúde. Pode aqui extinguir por decreto se tiver vagos. Agora, extinguir cargos na forma da lei é uma competência indelegável. Dê um pause, respire e volte um pouquinho e escute de novo. Isso aqui é muito importante. Beleza? Tranquilo? Então, ó, tá aqui. 3 competências para 3 pessoas. Vamos resolver? Sobre as atribuições do presidente da República. Estão taxativamente previstas em dispositivo da Constituição? Claro que não. Você já sabe que o rol é o quê? O rol é exemplificativo, porque o presidente pode exercer outras atribuições previstas na CF. Aqui não pode não delegar a competência para extinguir cargos na forma da lei. Não pode delegar a competência para extinguir cargo na forma da lei. É verdade. Ele não pode delegar aqui, tá faltando aqui, né, uma palavrinha, não pode delegar a competência para extinguir cargos públicos na forma da lei. Ele não pode, porque esse aqui eu tô falando que é o 25, segunda parte. Ele só pode delegar o 25, primeira parte. Ele que pode delegar a competência de conceder indultos, que era para conceder indultos, mas não para comutar penas. Opa, tá errado, porque o inciso 12 lá diz, né, é conceder indultos e comutar penas. Ele pode delegar sim. Pode delegar apenas, eu morro de medo, apenas a competência para prover cargos, sendo vedada a delegação de competências para extinguir os cargos na forma da lei. Como eu fiz essa questão, parece que tem as duas corretas. Ele pode delegar apenas a competência para prover cargos, que é o 25, primeira parte, sendo vedada a delegação de competência para extinguir os cargos na forma da lei. Corretíssima. Então a letra D também está correta. O presidente não pode delegar a competência para editar decreto autônomo? Pode sim.
que é o inciso 6. Pessoal, aqui tem duas corretas, a letra B e a letra D, porque a letra B diz que não pode delegar a competência para extinguir os cargos na forma da lei, que é a segunda parte, tá certo? Ele pode delegar até a D completa B. Pode delegar apenas a competência para prover cargos, sendo vedada a delegação de competência para extinguir os cargos na forma da lei. Beleza? Muito bem. Muito bem. Então aqui tem duas respostas corretas, que são questões de autoria do professor, e eu fiz aqui, fui tentando aqui adaptar e ficaram aqui as duas corretas. Mas saiba disso, beleza? Sem nenhum problema. A próxima questão, quiser dar um print screen aí nas atribuições, é agora com você. Print screen aqui, ó, no slide. Próxima questão. Em se tratando de requisição de intervenção, pessoal, acredito muito nesse tema, intervenção federal, na sua prova. Então, intervenção, até pelo momento que o Distrito Federal passou por uma intervenção aí para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública na segurança pública. Então, estará na intervenção espontânea, aqui, obrigado a editar decreto de intervenção. O que eu quero que os senhores saibam? A intervenção federal, ela pode ser espontânea, cuidado com essa questão, ou aqui a provocada, que pode ser inclusive a que a gente vai falar aqui por requisição. O que eu quero que você saiba? A intervenção espontânea, primeiramente, toda a intervenção, quem decreta, toda a intervenção, quem decreta é o presidente da República. Tanto a intervenção espontânea quanto a provocada, quem decreta é o presidente da República. Só que nós temos diferenças aqui jurídicas. Quer ver o negócio? Na intervenção federal, a regra é o princípio da não intervenção. A regra é que a União não intervirá. Agora, na intervenção espontânea, que a gente vai falar daqui a pouco, eu vou ler com vocês rapidamente ali, a regra é que um ato aqui, ó, discricionário. Então, quando cai na sua prova falando que a intervenção espontânea é um ato discricionário, o presidente analisa os critérios de oportunidade e conveniência. Agora, quando for por requisição, por exemplo, de ordem judicial, você vai descobrir que se trata de ato vinculado. O presidente da República tem que decretar. Então, cuidado com isso. Na espontânea é um ato discricionário, na requisição, toda vez que cair requisição, não tem liberdade de escolha. O presidente vai ter que decretar intervenção federal. Acredito nessa questão na sua prova, tá? É um tema extremamente atual, um tema muito atual. Muito bem. O que você tem que saber? A União, como regra, ela vai intervir nos estados. A União intervém nos estados. E os estados vão intervir nos municípios. A regra é que a União nunca intervém em município. Só tem uma única exceção que a União pode intervir em municípios. A exceção é se forem municípios aqui situados em territórios federais. Beleza? Porque município de território federal aqui é uma autarquia federal. Os territórios eram autarquias. Então, o último, por exemplo, foi Fernando de Noronha, que foi incorporado ao estado de Pernambuco. Mas a União, se tivesse territórios, a União poderia intervir em municípios situados em territórios federais. Mas você vai lembrar que a União intervém apenas nos estados e os estados intervêm apenas nos municípios. Beleza? Então, muito importante... Aqui a leitura, eu vou voltar aqui rapidamente, para você dar uma lida aqui no artigo 34. Olha o que diz aqui o artigo 34. Diz que a União não intervirá, porque a regra é não intervenção. Exceto para quê? Manter a integridade nacional. Cai direto em prova. Repelir invasão estrangeira. Imagine que um país... está invadindo um estado fronteiriço, lá, Roraima, né? Estado que eu morei. Cabe intervenção federal. A União pode intervir no estado. Por termo a grave comprometimento da ordem pública, que é o Coringa. Foi o que houve aqui no dia 8 de janeiro. Então, se cai na sua prova, perguntando qual foi a intervenção do 8 de janeiro, foi para por termo a grave comprometimento de ordem pública, que é um Coringa, né? Pode ser para garantir o exercício dos poderes da federação e reorganizar finanças. Esse daqui cai muito em prova. Então, reorganizar finanças.
da unidade da federação que deixar de pagar, suspender o pagamento de dívida por mais de 2 anos. O cara não pagou por mais de 2 anos, o Estado não pagou, salvo força maior, intervenção na cabeça. Deixou de entregar aos municípios as receitas tributárias que são fixadas na Constituição, intervenção na cabeça. Para prover a execução de lei ou decisão judicial, que aqui você vai descobrir que é a requisição, que é aquela que é vinculada. E também quando deixarem de observar os princípios sensíveis, que é a forma republicana. Já vi cair em prova colocando que seria a forma federativa, não, a república, né, que é a eletividade, que é a forma de governo republicana, sistema representativo e regime democrático. Muito cuidado com isso daqui, ó. Merece uma leitura. Para assegurar direitos da pessoa humana, autonomia do município e prestação de contas, se o indivíduo não observar esses princípios aqui, que são chamados de princípios sensíveis, intervenção federal. Então a leitura do artigo 34, 35 é vital para sua prova, beleza? Vital. Quer ver? Olha como é que esse negócio cai em prova. Na intervenção aqui federal, julga os itens. Estará na intervenção federal espontânea? Ele quer falar aqui do presidente. O presidente estará na intervenção federal espontânea? Obrigado a editar o decreto de intervenção. Você já sabe que na espontânea é um ato discricionário. Então, tá errado. Na intervenção por requisição, requisição pode ser judicial. A despeito da sua condição de chefe do Poder Executivo, ele não pode exercer o presidente, ele tá falando ele aqui, eu tô falando do presidente da República, não pode, aqui, o presidente, exercer juízo de conveniência e oportunidade da providência requerida, tá certo? Depende do Congresso Nacional para intervir nos estados e municípios. A regra é que ele não vai nem intervir em município, né? A União não intervirá nos municípios, salvo se forem municípios situados em território federal. Mas depende do Congresso? Não. O Congresso faz aqui o que nós chamamos de controle político no prazo de 48 horas. Não tem nada a ver com o Congresso Nacional autorizar alguma coisa. Então, falso. Na decisão pela intervenção federal, não se sujeita ao controle político do Congresso. Que conversa? Tem controle político do Congresso Nacional, 48 horas. Errado. A União, então não é também essa daqui, tá falsa. A União intervirá nos estados para assegurar a observância dos princípios. Dos princípios, são chamados princípios sensíveis, é o inciso 7. Lá. Da forma federativa, tá errado. Não é forma federativa, você acabou de ver que é forma republicana, não é a federação que é forma de Estado. Aqui é a forma... apagar aqui, ó. Aqui é a forma de governo. Não é forma de Estado federativa. Sistema representativo, sim. Regime democrático, sim. Então aqui a resposta realmente é a letra B de Brasil. Letra B de Brasil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha a importância da leitura do texto nessa prova na tua banca aí da Polícia Militar. Muito cuidado com isso. Nós sabemos a importância da leitura. E a última questão, também sobre intervenção. À luz da Constituição, do entendimento consolidado pelo Supremo, pela doutrina pertinente, a intervenção federal será decretada quando houver o quê? Quando houver ameaça ou perturbação da ordem pública, tá errado. Porque lá é grave, né? Grave violação da ordem pública. É o artigo 34.1. Manter a integridade, repelir invasão estrangeira e por termo a grave comprometimento da ordem pública. Não é ameaça. Então tá errado, tem nada a ver com ameaça. É grave comprometimento por termo a grave comprometimento da ordem pública. Então tá falsa. Então, o Estado membro, em qualquer hipótese, desrespeitar a lei federal. Não é qualquer hipótese. Qualquer, muito tempo, né? O Estado membro, ainda que não intencionalmente, deixar de pagar precatórios. Não fala sobre precatórios. Essa daqui, ó, é o Estado membro sem motivo de força maior. Lembra? Se não tiver motivo de força maior, deixar de pagar a dívida fundada por mais de 2 anos. É a letra D de Deus. Por quê? Ocorrer invasão estrangeira, desde que o Estado invadido tenha sido conivente com o ato. Já pensou? Conversa. Então aqui é a letra D. Então daí a importância da leitura do texto constitucional. Beleza, meus amigos? Muito importante a leitura, volta para mim, do texto constitucional. Eu espero de verdade aqui
poder ter ajudado você. Logicamente que a gente aqui não tem como exaurir, né? São apenas comentando as 5 questões do simulado, mas muito importante a leitura do texto constitucional. Sugiro uma leitura do artigo 142 e do artigo 144, que trata da segurança pública. Muito, muito importante, com muito cuidado. E, logicamente, você poder revisar a matéria com os outros colegas professores aqui do processo. Eu espero de verdade que Deus abençoe você na sua prova, que você seja iluminado com tudo aquilo que você estudou e mande mensagem lá pro professor Júnior Vieira, me adicione no Instagram. E se você curtiu essa aula, fale comigo, procure lá a coordenação, fala, eu gostei muito da aula do professor Júnior. Isso é importante, esse feedback do professor. Se você gostou dessa aula aqui, dessa resolução de questões, me procure no Instagram e procure a Gláucia lá do Processos, beleza? Um beijo no seu coração, valeu, coragem.